Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Os números assustam e entristecem. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Aqui no Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos, totalizando 32 suicídios em média por dia. E o que também chama a atenção é que mais de 90% desses casos poderiam e podem ser evitados. Para se ter uma ideia, mais de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, que podem ser tratados como depressão, transtorno bipolar e abusos de substâncias. Com o objetivo de reduzir esses números, foi criada a campanha Setembro Amarelo, que acontece no país inteiro. Ações de instituições governamentais e não governamentais se intensificam para que a sociedade possa entender melhor o tema. E para falar sobre este assunto tão importante, nós convidamos o psicanalista e especialista em saúde mental, Flávio Khalili. Olá, Flávio. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Falar desse tema que é tão importante, muitas vezes é um grande tabu. É um grande tabu falar sobre suicídio. Suicídio ainda é, né? Ainda é um grande tabu, né? As pessoas têm medo de falar, achando que falando sobre suicídio, você faz com que as pessoas pensem sobre suicídio e cometam suicídio. Na verdade, é o contrário. Falar sobre suicídio, você desmistifica o tema e você dá a liberdade às pessoas a falar do seu sofrimento e não aconteceu o suicídio, Sim. Né? É muito interessante isso, porque aí nós temos dois temas que eu gostaria de tratar com você. Primeiro é a dor da família, né? Que muitas vezes passa por essa tragédia e a gente sabe que todos são afetados e que não quer falar por ser uma ferida. E segundo ponto é esse que você falou, durante muitos anos, eu mesmo quando me formei há muito tempo atrás, eu me formei com essa ideia de que a imprensa não pode falar sobre o suicídio, porque na medida em que você fala, você pode aumentar os casos, um pouco do que está acontecendo com o feminicídio, que aí também é uma questão a se analisar. Mas só que hoje em dia, estudos demonstram e revelam exatamente isso que você falou. Nós temos que falar. Por quê? Porque mais de 90% dos casos podem ser evitados, né? Então, a gente sabe que falar sobre o suicídio vai prevenir o suicídio. E quando você fala que afeta as famílias, uma pessoa que comete suicídio afeta diretamente pelo menos 6 pessoas. Quer dizer, ela adoece pelo menos 6 pessoas em algum tipo de sofrimento. Então, a família, de fato, é muito afetada, as pessoas que estão mais próximas a ela, né? E de que forma a mídia pode ajudar, né? Porque hoje em dia nós estamos falando o que não se deve falar, porque deve ter algum ponto mental aí em que a pessoa que está pensando, de repente, ela possa se sentir incentivada diante de alguma estratégia falha na comunicação, né? Então, o que falar e o que não falar? Bom, quem está pensando em um autoextermínio, um suicídio, está pensando porque está em processo de sofrimento. Então, a gente fala que ninguém quer se matar, a pessoa quer acabar com o sofrimento. Isso é muito interessante, quer matar a dor. Quer matar a dor. Ela não quer tirar a própria vida. E às vezes ela não consegue compreender isso, né? E aí o que fazer? Deixar a pessoa falar da dor, deixar a pessoa falar do sofrimento. Que é o processo de psicanálise mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, é a cura pela fala muitas vezes, é isso? Sim, a psicanálise é um processo de análise através da escuta e da fala, né? Que também é estendido num processo de prevenção ao suicídio a essa escuta que a família pode fazer, que os amigos podem fazer. Então, é escutar o que está provocando a dor dessa pessoa. Então, a pessoa não fala muitas vezes da dor porque vai ser julgada por essa dor, né? Vai ser chamada de coitadinha. Então, a melhor forma da gente fazer... Hoje em dia, tanto mimimi que as pessoas falam, né? Mas o mimimi é quando a dor não é sua, né? Quando a dor é do outro, né? Por exemplo, a gente fala da depressão, que é um problema seríssimo. E muitos casos de suicídio estão ligados à depressão, né? O primeiro fator do suicídio é a depressão, né? O isolamento social, a tristeza e esse isolamento de não querer mais contato com ninguém, né? E não quer falar, não quer ter contato, por quê? Porque não quer falar da sua dor. Então, o primeiro momento é a gente deixar com que as pessoas falem do seu sofrimento. Né? Sem julgar, e hoje, né? por conta da questão do celular, da ausência da família, então as pessoas não falam mais do que estão sentindo, né? E isso leva essas pessoas a esse isolamento a ponto de querer tirar a própria vida, né? E você tocou num ponto muito interessante também, Flávio, que essa questão da rede social é como se todos nós tivéssemos que estar felizes o tempo inteiro.
né? Então você posta foto, se você for olhar as fotos das pessoas, são fotos das pessoas que estão felizes, estão viajando, enfim. Mas isso não é a vida real, porque a vida real eu sinto dor, você sente dor, todo mundo sente dor. Exatamente. E parece que as pessoas querem viver uma ilusão também. As pessoas só querem mostrar aquilo que está feliz o tempo todo. E, de fato, não é verdade, né? Nós temos dores, nós sofremos, nós vivemos coisas boas e ruins o tempo todo. E todo mundo vive isso. Só que nós só publicitamos aquilo que é bom. E aí você imagina uma pessoa que tem uma depressão ou que tem algum transtorno que leva ao suicídio, como você falou, 96% é propenso ou tem algum tipo de transtorno, ela não pode falar disso. Então, ela quer acabar com o quê? Com a vida? Não, com a dor. E o que a sociedade pode fazer, então, nesse sentido? E aí a gente vai destacar que existe o programa CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Qual o número, você se lembra? 188. 188. Então, 188 é um número gratuito que as pessoas... Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, né? Não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, liga nesse 188 que lá tem uma pessoa que vai fazer exatamente isso que você falou, está pronto para escutar. Exatamente. O CVV, esse número é um número no Brasil inteiro, gratuito, 24 horas por dia vai ter alguém para escutar essa dor. Então, você que está passando por algum processo de dor, liga no 188 a qualquer momento e lá vai ter uma pessoa, um voluntário do CVV que vai poder fazer essa escuta e de repente encaminhar para algum espaço, para algum CAPS, para algum centro que possa atender essa pessoa. Como é a visão da psicanálise com relação a esse sentimento, a tentativa e o sentimento de querer sair do mundo, deixar o mundo? Então, nós precisamos, a psicanálise lida diretamente com a ideia da frustração, né? O ser humano que não lida com a frustração, que não sabe lidar com essas questões, ele quer tirar a própria vida. E aí entender que nós vivemos num mundo onde, ora, nós vamos estar bem-sucedidos, ora não, ora nós vamos estar felizes, ora tristes, ora nós vamos ter altos e baixos o tempo todo. Então, não saber lidar com esse tipo de frustração e não ter com quem falar, com quem mensurar isso, vai levar a gente a uma ideia de autoextermínio, né? Então, a psicanálise, ela lida com a perda como lida com as questões do dia a dia. Nós precisamos saber perder, né? E como a psicanálise lida muito com a ideia do inconsciente, nós trabalhamos com a ideia do inconsciente, com essa relação de mãe, pai, com essa relação familiar, quando essas perdas acontecem durante a nossa história e essa criança nesse processo não soube lidar com isso, ela pode ter alguns traços, algumas ideações suicidas em função desses buracos, né, desses vazios que ficou ao longo da história, né? Falar sobre isso é preencher esses vazios. Poder falar daquilo que dói é preencher esses vazios. Interessante. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.